Os homens são muito carentes de boa informação. São muito carentes de informação de qualidade e com responsabilidade. A gente vê muito na internet oba-oba, gente fazendo muita propaganda, muita desinformação. Mas informação de verdade, poucos lugares oferecem, certo? Poucas pessoas ouviram falar na doença de Peyronie, certo? Para começar, Peyronie era o médico do rei da França, Luís XV. Dizem que o Luís XV é que desenvolveu a doença de Peyronie, que levou o nome do médico particular da corte, certo? Então, o Luís XV teve problema de curvatura peniana e quem estava lá para fazer o diagnóstico era o médico chamado Peyronie, que então deu seu nome à condição que nós vamos conversar hoje, certo? Pênis reto, perfeitamente alinhado. Não é tão comum assim, certo? Mas aproximadamente 50 a 70% dos homens têm o pênis razoavelmente reto. Aproximadamente 20 a 30, 35% dos homens têm o pênis com alguma curvatura, certo? Então pode ser a curvatura que vem desde a base, que o pênis só fica pro lado assim, ou pode ser uma curvatura em toda a extensão do pênis, fazendo com que o pênis fique mais parecido com a letra C, certo? Porém, alguns homens, de 5 a 10%, têm uma curvatura muito severa do pênis. Às vezes, desde a infância, mas mais comumente a partir da adolescência, que é quando começa o pênis a se desenvolver, crescer, sob o efeito da testosterona, e essa curvatura pode surgir, certo? Por que causas? Geralmente é de pequenino que se entorta o pepino, certo? Então, manter o pênis sempre para o mesmo lado vai facilitar que ocorra uma curvatura para aquele lado onde ele está acostumado a ficar. Masturbar-se sempre com a mesma mão, ainda mais provocando uma curvatura, vai fazer com que o pênis fique curvo para aquele lado. Por isso que na adolescência é que a maior parte das curvaturas penianas acontece. E essa curvatura segue mais ou menos imutável durante toda a vida sexual do homem, certo? Então, o que é a tal doença de Peyronie? Na curvatura normal ou que foi provocada lá na adolescência, você examina o pênis, com ele mole, obviamente, e você não nota nada lá dentro, certo? Não existe uma fibrose, não existe uma placa, não existe nada ali que tenha uma densidade, uma textura diferente do resto do pênis, ou do que a gente esperaria encontrar no pênis. Mas, depois dos 40 anos, raramente antes, certo? Mas depois dos 40, 45 anos, com a perda progressiva da pressão intracavernosa, cada vez o pênis fica menos rígido, pode acontecer de, durante a relação sexual, o pênis dobra, entendeu? Então, quando o homem não percebe isso e ele provoca dobradura no seu pênis, essa dobradura vai ocasionar microlesões. Essas microlesões, durante um certo período, vão provocando cicatrização. E essa cicatrização no nosso corpo acaba virando uma fibrose, certo? Fibrose. Então, o pênis naturalmente é elástico. Puxo meu dedo, ele não vem. Se eu estivesse puxando meu pênis, ele iria, porque ele é elástico, certo? E aquela parte, aquela porçãozinha onde está a fibrose, ela perde a elasticidade. Então, se um lado cresce por causa da ereção,
e o outro tem a fibrose, é óbvio que ele vai entortar para aquele lado onde está a fibrose. Muitas e muitas vezes, a maioria das vezes, a fibrose é em cima do pênis. Então, o pênis vai curvar para cima, certo? E o que diferencia a fibrose, o que diferencia a doença de Peyronie da curvatura, que tem longo período, longo tempo? É justamente o tempo. A doença de Peyronie se instala e a curvatura começa a ser percebida pelo paciente com poucos meses de evolução. 2, 3 meses. Ó, doutora, há 6 meses atrás o meu pinto era reto e agora tá assim. Possivelmente doença de Peyronie, certo? Meu pênis sempre foi um pouquinho curvado para a esquerda ou para a direita. E aí, nos últimos 3 meses, a curvatura mudou radicalmente, certo? O homem dificilmente vai chegar lá pra gente dizer, eu tô com a ereção ruim, por isso que isso aqui aconteceu. Porque é difícil o homem procurar um médico para conversar sobre ereção. Mas quando começa a aparecer a curvatura, o cara se preocupa, certo? Por isso a gente vive falando. Começar a tratar os problemas quando eles são pequenos é fácil. Deixar para tratar os problemas quando eles já ficam muito grandes, quando eles já causam outros problemas, é mais difícil. Se você está enfrentando problemas na sua vida sexual, eu sei que pode ser difícil buscar ajuda, mas você não precisa passar por isso sozinho. Na Androclinic, eu mesmo vou analisar o seu caso e junto com a minha equipe, nós vamos montar um tratamento completo, personalizado e totalmente sigiloso para você. Já ajudamos milhares de homens a recuperar a virilidade e a confiança. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário rápido, seguro e confidencial, que a gente entra em contato com você. Não deixe a sua saúde para depois. Então, a maior causa da doença de Peyronie é a penetração com o pênis não muito rígido, que causa dobra, certo? Aí, não depende somente do homem, não depende somente de quem está penetrando, depende também de onde está penetrando, certo? Depois dos 50 anos, 55, que é a idade que mais aparece doença de Peyronie, as mulheres estão entrando na menopausa. Elas já não estão lubrificando como lubrificavam antes. Então, enquanto eu tenho pênis muito rígido, e eu vou entrar num lugar que não está muito lubrificado, beleza, vai entrar. Agora, se eu já tenho o pênis não muito rígido e vou entrar num lugar que não está muito lubrificado, vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar, certo? Então, além dos cuidados com a rigidez do seu pênis, também tem que ter cuidado com a lubrificação, de onde você está entrando. A gente fala muito da falta de educação sexual do homem. A maioria já tem consciência sobre isso, mas uma pequena parte ainda força a relação sem esperar a mulher ficar lubrificada. Então, cada vez mais importante, uma preliminar bem feita. Se você não está com tempo para isso, gel. Se a tua esposa está entrando na menopausa, já tem os hormônios rebaixados, gel. O gel é tão barato, gente. Quanto custa um pênis reto? Já parou para pensar nisso? Eu vou meter ali mesmo sem gel, porque o gel é R$12, R$13. Vou meter mesmo sem gel ali, daqui 6 meses eu vou estar com o pinto torto. Qual o custo disso? Certo? Comigo não acontece isso. Nunca vai acontecer comigo. Tá, vai confiando. Vai confiando. Além disso, também tem a situação do sexo anal. Falei, não tá fácil de entrar. A vagina precisa estar lubrificada. O ânus, mais ainda. E aí é mais fácil ainda dobrar, porque se o pênis não estiver bem ereto, você não consegue fazer sexo anal. Vai ficar na porta dobrando, 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 dobrando. Doença de Peyronie atinge de 3 a 5% dos homens. Na faixa etária acima dos 55 anos, atinge 10% dos homens.
certo? Então, acima dos 55 anos de idade, passa a tornar-se um problema a ser observado, certo? E como que a gente pode prevenir ou encontrar ajuda cedo? Assim como as mulheres fazem o autoexame das mamas, nós homens devemos fazer, uma vez por mês, uma avaliação objetiva do nosso pênis. Poxa vida, eu pego meu pênis todos os dias para ir no banheiro 4, 5, 6 vezes. Custa, numa dessas vezes, sem pensar em putaria nenhuma. Vou pegar meu pênis aqui e vou examiná-lo, palpá-lo. Opa, tem um negócio que dói, diferente. Procure um médico. Opa, tá ficando com uma curvatura diferente. Procure um médico. Opa, essa feridinha já estava aqui mês passado e ela ainda continua. Procure um médico, certo? Nós temos 2 pernas. Se a gente perder uma, ainda tem a outra. Nós temos 2 braços. Claro que são muito importantes, mas se a gente perder um, tem o outro. E pênis? Você tem quantos para jogar fora assim, até ficar só com um? Nenhum, né? Entendeu? Então é muito importante cuidar do que a gente tem. Certo, gente? Doença de Peyronie geralmente precisa um envolvimento do urologista. Muitas vezes é um procedimento cirúrgico para corrigir a curvatura. Na Androclinic nós temos tratamentos para evitar a doença de Peyronie e para evitar que ela progrida, certo? Mas nós ainda não realizamos o tratamento da doença de Peyronie. Embora eu tenha trazido para o Brasil o primeiro tratamento para a doença de Peyronie, chamado RTOS, em 2016, há 9 anos atrás. E está disponível até hoje em várias clínicas aí pelo Brasil, que o pessoal foi copiando, né? Foi aprendendo, foi copiando, foi desenvolvendo, certo? A Androclinic é uma clínica online que ajuda a tratar disfunções sexuais masculinas, disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo, reposição hormonal. E somente a Androclinic tem o cuidado 360. 5 pessoas são diretamente envolvidas para trazer a melhor experiência e o melhor resultado para o seu problema. O médico, eu ou minha equipe, que vamos fazer o diagnóstico e traçar um plano de tratamento para a sua realidade. Não interessa se você infartou, se você usa marca-passo, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem problemas psicológicos. O diagnóstico médico é importante para a gente dar sequência ao tratamento. Segundo, nossa equipe de psicólogas. Nossa equipe está totalmente projetada, qualificada para o atendimento à saúde sexual masculina. É difícil a gente falar sobre isso, mas é necessário. Em terceiro, a nossa equipe de enfermagem, que estarão sempre acompanhando o seu tratamento, avaliando os seus efeitos colaterais, entrando em contato com você desde o primeiro dia que você recebe a sua medicação em casa. Você não vai estar sozinho. Em quarto, nossa equipe de farmácia, nossa farmacêutica e os auxiliares dela, sempre buscando as melhores fórmulas, as mais inovadoras e as formas de apresentação da medicação mais convenientes para o seu tratamento. E por último, você. Porque se você não estiver conectado com a gente, o seu tratamento não vai ser a mesma forma. Não vai dar o mesmo resultado, certo? Então, disfunção erétil, ejaculação precoce, reposição hormonal. É com a Androclinic. Na próxima segunda-feira, a gente se vê de novo, às 8 da manhã, para conversar mais uma vez sobre vida. Vamos trazer um assuntozinho picante na segunda-feira? Vou pensar num assunto bem picante e vamos conversar sobre ele na segunda, tá bom, gente? Um abraço no coração de vocês e até lá.